Cosquices da Malta. Olá, meus amores cuscos! Vocês estão bem? Passaram bem a semana ou precisaram usar os meus ensinamentos do programa passado? Hoje até tem um rancinho, mas bem de leve. Acho que vocês vão gostar. Então sigam comigo, Melina, nesse novo episódio do Cosquices da Malta. Sim, sim, sim! Tem uma coisa na vida que só nos ferra e essa coisa é a expectativa. É muito chato a gente ficar ali imaginando como vai ser alguma coisa, porque a gente tende a idealizar tudo e vejam só, o ideal não existe. Não? Então, sempre que a gente cria muita expectativa, a chance de frustração é grande. E com viagem não é diferente, muito menos com mudança de país. Então hoje eu quero falar de expectativa versus realidade de 5 coisas famosas aqui de Portugal. Frustração número 1. As ondas gigantes da Nazaré. Hã? Pois é, foram elas que me trouxeram pra cá. Não porque eu seja surfista, mas porque eu acho o mar uma coisa incrível. E foi num tweet do Estadão sobre elas que eu decidi o meu destino, lá em novembro de 2018. A foto que ilustrava esse tweet era do Rodrigo Coxa, o surfista que bateu o recorde de maior onda surfada até hoje, com 24 metros de altura. Nossa, eu ia estar muito apavorada. Para quem nunca viu essa foto ou esse vídeo, eu vou deixar lá no Instagram. Mas quem olha pensa, meu Deus, que negócio é esse? Eu vou ser engolido por um tsunami. Já quero. É muito viajante na maionese, né? E eu tive que esperar quase um ano para chegar a minha vez de ser engolida por esse tsunami. E o que aconteceu? Foi só uma maralinha. Que inferno! Então, em fevereiro, quando eu tive com os meus pais na Nazaré, a gente descobriu que o Campeonato Mundial de Ondas Grandes ia acontecer uns dias depois. Para vocês entenderem o meu entusiasmo com essa informação, eu vou explicar como esse campeonato acontece. De novembro a março, os surfistas ficam no chamado período de espera. É tipo um banho-maria, aguardando a previsão das ondas. Quando a previsão diz, olha, deve dar onda boa daqui a uma semana, a estrutura do campeonato é montada. E foi exatamente o que aconteceu. A gente chegou para passear na Nazaré no dia 6 de fevereiro e descobriu que o campeonato tinha sido confirmado para o dia 11. E aí reorganizamos todo o nosso roteiro para estar de volta ali naquele dia. Ansiedade lá em cima e aquele banho de água fria, quase literalmente falando. Assistimos junto com todo mundo, ali do lado de fora do farol, porque em dias de campeonato o farol fica fechado, a parte de cima do farol fica restrita aos fotógrafos, então a gente não tem acesso. Mas a sensação não foi nada parecida com a que eu esperava pela foto. Que saco. Pelo que eu vi, as ondas naquele dia bateram os 18 metros de altura. Ok, 6 metros a menos do que o do Coxa, e 6 metros é uma baita diferença, né? Mas dali do farol não bateu o frio na barriga que eu esperava. Eu não consigo visualizar como a foto foi feita e de onde a foto foi feita para dar aquela perspectiva da onda. É óbvio que é lindo, o volume de água é incrível, mas eu acho que eu só vou mesmo sentir a imensidão que eu estava esperando o dia que eu pegar uma carona com um daqueles jet skis. E eu tenho muita vontade, não pensem que não. Aliás, me apavora muito mais a temperatura da água do que a altura das ondas. Será que eu encontro um louco o suficiente para me dar uma boleia pelas águas da Nazaré? Tem alguma coisa mais aí pra eu rir? Frustração número 2. Pastéis de Belém. Calma que não é bem isso que vocês estão pensando. Apesar de pastel de Belém e pastel de nata serem usados como sinônimos, o pastel de Belém é uma marca registrada. E a minha frustração é com ele, não com os pastéis de nata em geral. Aliás, quem me dera me frustrar com os pastéis de nata, já ia economizar boas calorias. Mas não, a gente se dá muito bem. Ah, sim, isso eu também gosto.
A história desse doce começou no século XIX, quando os clérigos do Mosteiro dos Jerônimos produziram e colocaram à venda os seus pastéis de nata, como uma forma de dar uma reforçada no orçamento. Um tempo depois, com o fechamento do mosteiro, a receita foi vendida para o empresário Domingos Rafael Alves, cujos descendentes tocam o negócio até hoje. Por isso que a gente encontra pastéis de nata por todo lugar, mas pastéis de Belém só nessa pastelaria, que detém a patente da marca e principalmente a receita original. Eu não tinha ideia de nada disso. E essa era uma expectativa enorme que eu tinha, porque eu ouvi muito falar sobre isso. E eu adoro pastel de nata, como muito, então eu fiquei muito naquela assim... cara, se esses aqui são bons, imagina o original de Belém. E nas minhas férias, eu e a Nanda, minha prima emprestada que mora em Lisboa, fomos passear por lá e finalmente eu pude experimentar. O que eu posso dizer pra vocês, assim, eu não achei tudo isso. É muito complicado. A massa folhada me parecia até meio frita. E o creme, que é a menina dos olhos do doce, eu achei sem graça, meio sem gosto, beirando um mingau de aveia, sabe? Tu começa a problematizar tudo, assim. Assim, pra não ser injusta, a Nanda, que já tinha experimentado, achou ele diferente aquele dia. E os tios do marido dela já tinham feito esse alerta de que não estava mais tão bom quanto antigamente. Então eu realmente não sei se eu que dei azar ou se ele não é tudo isso mesmo, mas foi bem broxante. Eu vou chorar também. É óbvio que eu vou voltar para fazer a prova dos 9, até porque, assim, não é que ele seja ruim, não é? É bom, mas é que eu esperava muito mais. E a pastelaria também fica em uma das áreas mais bonitas de Lisboa, na minha opinião. Então, vou voltar, pretendo, apesar da primeira impressão não ter sido lá essas coisas. Frustração número 3. Ovos moles de Aveiro. Seguindo nas lambarices que não valem as calorias, agora eu vou falar dos ovos moles de Aveiro. Esse também é um doce conventual. Sabe o que é isso? No Brasil eu não lembro da gente usar essa nomenclatura, mas aqui em Portugal é muito comum. São os doces que originalmente eram feitos nos conventos e mosteiros. E são muitos, porque é verídica aquela história de que as freiras engomavam as roupas com as claras dos ovos e tinham que dar um jeito de fazer alguma coisa com as gemas. Daí esse tanto de doce de ovos que a gente encontra por aqui. Isso é muito gostoso. Entre eles, os ovos moles de Aveiro, que é tipo um ovinho recheado com creme de ovos. Esse ovinho é feito com ingredientes tipo da hóstia ou do papel arroz, para quem não conhece hóstia. Aquele que vende em padaria para colocar no bolo, sabe? Pois bem, eu fui a Aveiro determinada a experimentar o tal doce, que inclusive tem uma certificação tipo a do vinho do Porto, nesse caso uma indicação geográfica protegida. E gente, que decepção! Pra ter certeza, eu provei em 3 lugares diferentes. Ai, sua safada! Não é que seja ruim, mas assim, pro meu paladar é uma gemada mal batida. Muito didática você. Como eu disse, pra mim não valeu a caloria. Ou melhor, as calorias, né? Que não são poucas. E já que eu falei pra mim, deixa eu fazer um parênteses. Esse programa, mais do que qualquer outro, é 100% gosto pessoal. Não briguem comigo se não concordarem. No fundo, eu só quero lembrar que a vida não é essa caipirinha de morango que a gente espera, tá bem? Sempre pode ser pior. Sempre pode ser pior. Frustração número 4. O preço do vinho do Porto. Vinho do Porto é aquele presentinho de Deus que todo mundo conhece. É muito difícil alguém não gostar. Existe quem não gosta, claro, mas a gente respeita, né? Julga um pouquinho, mas respeita. Quando eu cheguei e descobri que o vinho era muito barato, a única coisa que eu pensei foi: é agora que eu me afogo no vinho do Porto. Ai, que burra! Ela dá 0 pra ela! Mas, para minha decepção, não é bem assim. Os valores do vinho do Porto por aqui começam em torno de 6, 7 euros a garrafa. Começam, né? Dependendo da marca e da safra, esse valor vai subindo. Não é que seja caro, é caro em relação a outros vinhos. Eu já contei que a gente consegue comprar bons vinhos por 3, 4 euros até.
consegue até menos, talvez não sejam tão bons, né? Mas dependendo do paladar, o meu, por exemplo. E eu que não tenho o menor juízo quando o assunto é álcool, não tem como fazer do vinho do Porto o meu beer night do dia a dia, entenderam? Mas ora, pois, como não vai ficar puta? No máximo dá pra garimpar promoções, e aí às vezes tem garrafas por R$ 4,50, 5 euros. Mas fora isso, vinho do Porto fica restrito aos momentos especiais, infelizmente. Por último, em vez de uma frustração, eu vou falar de uma grata surpresa. O bom humor dos portugueses. Não sei vocês, mas eu ouvi muito que o povo português era muito reservado e mal-humorado. Reservado sim, e eu até gosto disso, eu não gosto de gente espaçosa. Eu super te entendo. Mas mau humor definitivamente não foi bem o que eu encontrei aqui. Talvez as pessoas confundam mau humor com não dar intimidade logo de cara. Aquela coisa que é comum em muitos brasileiros de já chegar falando como se fossem amigos de infância. Isso não se faz com nenhum ser humano. Isso realmente não acontece em Portugal. No primeiro contato, em geral, portugueses e portuguesas são sim mais fechados, normalmente de forma educada, mas sem mostrar muito os dentes, como diz a minha mãe. Mas quando se estabelece uma relação, seja ela pessoal ou profissional, a gente descobre um povo divertido, receptivo e bem disposto, como eles dizem aqui. É tudo uma questão de a gente não invadir o espaço e querer impor um comportamento que não é natural da cultura lusitana. Então, para todo mundo que já ouviu que portugueses são um ranço, eu recomendo abrir o coração e deixar esses tugas cativarem você também. Ai! E acabou, gente. Foram poucas as minhas frustrações por aqui, por isso o programa foi curtinho. Eu vou reforçar o que eu disse sobre tudo isso ser baseado no meu gosto pessoal. Então, apesar de tudo, quando vierem pra cá, vejam as ondas gigantes da Nazaré, experimentem pastel de Belém e ovos moles de Aveiro e reservem umas moedinhas pro vinho do Porto. Primeiro porque, mesmo que vocês concordem comigo, são experiências que valem a pena. Segundo, porque vocês podem ter uma opinião completamente diferente. E que bom, ninguém tem que ser igual. E tenho dito. Eu já tô com umas imagenzinhas separadas para nossa semana no Instagram. Então sigam Cusquices da Malta, que eu vou ilustrar várias coisas que eu contei aqui. Ótimo fim de semana, cusquinhos e cusquinhas. Lembrem-se que as frustrações fazem parte da vida e a gente é bem mais feliz quando aprende a lidar com elas. Fiquem em paz e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cusquices da Malta.